viu-se obrigado a sustentar animado discussão com Lutero, que durou mais de uma hora. O frade agostiniano apresentava ter boa vontade e propósito sincero de reconciliar com a igreja, mas tudo era hipocrisia e falsidade de coração, pois, como ele manifestou depois aos seus amigos, somente pela boa educação e respeito, não disse ao cardeal que era melhor para ele não se importar com os negócios que não lhe interessavam. Efetivamente, no dia seguinte, Lutero publicava nova tese, demonstrando que, em questão religiosa, qualquer pessoa suficientemente instruída era superior ao próprio Papa. O cardeal Caetano compreendeu que perdia o seu tempo alimentando qualquer esperança e regressou a Roma somente para comunicar ao sumo pontífice a triste notícia da obstinação do sacerdote Martinho Lutero. Apesar disso, o Papa sentiu nas almas ver-se obrigado a excomungar um sacerdote da Igreja Católica, membro da Benemérita Ordem de Santo Agostinho. Quis fazer uma nova tentativa, delegando o teólogo alemão Carlos Miltres para que, em seu nome, lhe oferecesse o perdão dos seus escândalos, logo que abjurasse os seus erros e retratasse. Quando Lutero se achou na presença do teólogo Miltres, nem sequer dignou-se manifestar-lhe as razões de sua conduta, apenas disse: Ide a Roma e dizei ao Papa que em toda a Igreja Universal ele não tem um filho mais obediente, mais fiel e mais submisso do que o sacerdote Martinho Lutero, estando pronto a retratar-se de todos os erros que se lhe imputam. Tudo hipocrisia e mentira, pois apenas Carlos Miltres saiu do estado de Saxônia, começou novamente a pregar os seus erros, juntando palavras difamatórias e escandalosas sobre a pessoa do Papa. Para que as coisas se tornassem mais graves, os admiradores de Lutero iam aumentando, engrossando de dia em dia o número dos que aderiam às suas doutrinas. O próprio Frederico, eleitor da Saxônia, e mais dois ilustres professores da Universidade de Melanchthon e Castalt eram os que mais ardentemente defendia a causa perigosa de Lutero. O Papa Leão X, convencido de que estava tratando não com um pecador arrependido, mas com um herege, obstinado, hipócrita, não pensou mais em usar meios de misericórdia com ele, pelo contrário, para que os males que já eram grandes não se tornassem maiores, viu-se obrigado a recorrer aos anátemas da Igreja. Efetivamente, no dia 15 de junho de 1520, expeliu uma bula excomungando a Lutero, condenando os seus erros e declarando que dessa data em diante Lutero era lançado vergonhosamente fora da Igreja Católica,
devendo todos os cristãos considerá-lo como homem escandaloso e como um perigoso herege. Os efeitos que a bula produziu ao ânimo de Lutero, naturalmente orgulhoso e vingativo, não se podem facilmente explicar. Nunca em sua vida experimentou um ódio semelhante. Irou-se, enfureceu-se, esbravejou, chamou a bula um instrumento de maldição e uma carta de blasfêmia, declarou que o Papa era semelhante ao Anticristo e o injuriou, dizendo: pensa acaso que conseguirá me atemorizar? Tu não és mais do que um homem como eu. Das palavras passou às obras, e no dia 10 de dezembro do mesmo ano, poucos dias depois que a carta do Papa chegou às suas mãos, publicamente e na presença de uma grande multidão de pessoas que o rodeavam, queimou a bula pontifícia na praça de Wurtemberg. No dia seguinte, subiu ao púlpito da igreja catedral e, na presença de numerosos auditórios, pronunciou essas palavras: escandalosa que somente uma inteligência perversa e vingativa poderia imaginar. Ontem, na praça pública da cidade, queimei, como sabeis, a bula de Roma. O meu maior desejo teria sido lançar à fogueira, juntamente com a bula e os atos dela, a própria pessoa do Papa. O crime de rebelião estava consumado. Desde esse dia tristíssimo, nos anais eclesiásticos, Lutero, o padre apóstata, o sacerdote excomungado, punham todas as forças ao serviço dos inimigos da Igreja Católica, oferecendo-se para ser o leador de todos eles. Lutero ia caminhando de abismo em abismo, considerando que não valia a pena largar a sua batina e depois privar-se da alegria de viver com uma companheira. Pensou que, sendo ele frade, devia casar-se com uma freira. Efetivamente, tendo conseguido falar várias vezes amistosamente com a irmã Catarina de Boris, aos poucos foi pervertendo com suas hipócritas razões o coração daquela religiosa, levando-a a acreditar que devia casar-se com ele. Assim, no ano de 1525, publicamente contraíram matrimônio o ex-frade Martim Lutero e a ex-freira carmelita Catarina de Boris. Para justificar a sua escandalosa conduta, Lutero escreveu um artigo declarando estas palavras: tomei a resolução de me casar, inspirado por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois acrescentou: no dia do meu casamento, os anjos se alegraram e os diabos ficaram com raiva e ódio de mim. Este herege ia se tornando cínico, blasfemando e perdendo até o pudor, que é comum aos homens como às mulheres. Parece, pois, ridículo afirmar que Deus escolheu a um homem do tipo de Lutero para reformar a Igreja de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fundou.
restituindo a pureza e a santidade primitiva. Como os maus exemplos encontram sempre muitos defensores, e são todos aqueles que querem imitá-los, Lutero teve logo a satisfação de ver alguns príncipes do Estado da Alemanha abraçarem afetuosamente sua doutrina, não precisamente porque as julgassem verdadeiras, mas porque acomodavam-se melhor à sua vida livre e licenciosa. Porém, Lutero teve que pagar bem depressa esta amizade por um preço mais elevado do que ele esperava. O poderoso Landgrave Filipe de Hesse escreveu-lhe dizendo que fazia 16 anos que estava casado com Dona Cristina, filha do duque Jorge de Chansonia, de quem tinha 8 filhos, mas que, dominado por afetos muito amorosos, queria também casar-se com a senhorinha Margarida Senal, dama de honra de sua irmã Isabel, esperando que lhe enviasse a dívida, autorização. Um bom final de tarde a todos.